Bom dia, gente, tudo bem? Hoje, dia 16 de março, terça-feira, nós vamos fazer as atividades do livro Buriti de Ciências das páginas 12 e 13, conforme marcado na folhinha que eu enviei para vocês, tudo bem? Nós estamos falando e observando o que há no céu, né? Então, vamos continuar na solinha de ciências, né? Observando o céu. Então, gente, só para vocês entenderem uma coisa, que o Sol é a estrela mais, é uma estrela e é a estrela mais próxima da Terra. Por isso que ele parece ser maior que as outras estrelas, né? Quando a gente vê assim, que estão mais distantes. E como toda estrela, o Sol, o que ele emite? Ele emite energia em forma do quê? Da luz e do calor que a gente sente, né? Ao olhar para o céu durante o dia, podemos ver o Sol. O Sol é uma estrela, né, igual eu falei, e emite luz e calor. Como a luz do Sol é muito forte, não podemos olhar diretamente para ele, pois isso pode prejudicar o quê? A visão. Nunca olhar direto para o Sol, tá, pessoal? Agora aqui, ó. Em sua opinião, qual é a diferença entre nascer e o pôr do sol? O que vocês acham? O nascer, gente, é de manhã e se põe à tarde. Ou seja, ele nasce de um lado do céu e se põe no lado oposto, tá? O Sol é a estrela mais próxima da Terra, por isso ele aparece bem maior do que as outras estrelas que vemos durante a noite. Durante o dia, não é possível observar outras estrelas, porque a luz do Sol ofusca o brilho delas. Algumas vezes é possível observar a Lua, né, durante o dia. Logo que amanhece, ou um pouco antes de anoitecer, se vocês observarem, a gente consegue ver a Lua, porque o Sol, a luz do Sol está muito fraquinha, né, ainda. E anoitecendo, o Sol vai indo embora. Agora aqui na página, essa página aqui a gente só tem um exercício 4 para fazer, né, gente? É isso? Deixa eu pôr mais um pouquinho para cá. Aí, vamos lá. Aqui é só mais um exemplo para vocês entenderem um pouquinho, tá vendo? Aqui, ó, Júlio, o menininho aqui, esse menininho, em frente à sua casa, ele está observando dois carros do mesmo modelo com as mesmas características, tá vendo? Ó, ele falando, uau, os faróis desse carro são maiores e mais brilhantes do que as do carro de trás, né? E, então, o que a gente tem, né? O que ele pensou, na verdade? Ele pensou, o Júlio, ele acha que os faróis do carro da frente são maiores e mais brilhantes porque o carro está mais próximo dele. Não é isso? É o que o carro está mais próximo dele, por isso que ele achou, né? E também, ó, as posições de Júlio do carro mais próximo e do carro mais distante pode ser o quê? Associadas às posições da Terra e do Sol, né? E das outras estrelas. Aí, por quê? Porque como se percebe o brilho mais intenso dos faróis, tá vendo aí, ó, dos faróis, do carro mais próximo de Júlio, e que percebemos o brilho do Sol mais intensamente que o brilho das outras estrelas. Porque como se fosse o brilho do Sol, o farol que está mais perto dele, certo? Ou seja, é como o Sol e a estrela que está mais próxima da Terra, que parece maior, né, gente, mais brilhante do que as outras estrelas que estão mais distantes. É a intensidade aí da luz do farol que está mais perto dele, ele acha isso. E fez essa comparação, tá? Agora aqui, leia as palavras do quadro e responda as questões. Aqui eu tenho Sol, ai, desculpa porque eu não li esse textinho. O Sol, as demais estrelas e os outros elementos do espaço, como os planetas, são os satélites. São chamados de astros ou corpos celestes. Nós vivemos em um desses astros que se chama planeta Terra. Então, nós vivemos no planeta Terra.
Os planetas como a Terra e os satélites como a Lua não produzem luz, apenas refletem a luz emitida pelas estrelas. Agora eu tenho aqui algumas palavrinhas para vocês responderem aqui essas duas questões. Quais palavras são astros do céu? O Sol, o planeta, a Lua e a estrela são astros do Sol. Quais desses astros são visíveis no céu de dia e de noite? De dia a gente vê quem? O Sol. E algumas vezes, como eu falei, a Lua. Bem de manhãzinha e quando está chegando o quê? O anoitecer, um pouquinho antes de anoitecer. Né? E de noite, a Lua e as estrelas. Bom? Aí respondam essas duas questõezinhas, tá? Do livro. Aí a gente vai fazer na folhinha. Aqui tem um textinho para vocês responderem de português. Esse textinho fala do que a gente acabou de ver agora, o sistema solar, né? O sistema solar é formado por um conjunto de 8 planetas, satélites naturais, milhares de asteroides e cometas que se ligam ao Sol por meio da gravidade. A gravidade aqui, ó, quando a pessoa fica assim, né? Parece que está flutuando. Ainda há uma grande quantidade de gases e poeiras interplanetárias no sistema solar. E ele fica em uma galáxia chamada Via Láctea. Então aqui, de acordo com o texto, os elementos do sistema solar se ligam ao Sol por meio da gravidade. Quais são esses elementos? Ó, planetas, satélites, asteroides e cometas. São 4. Ó. Planetas, satélites, asteroides e cometas. Além dos elementos básicos do sistema solar, o que há mais nele? O que há mais nele? Há uma grande quantidade de gases e poeiras interplanetárias. A galáxia é um grande sistema gravitacional ligado. Cada galáxia recebe seu próprio nome. Qual é o nome da galáxia ocupada pelo sistema solar? Via Láctea. Tá vendo aqui? Facinho. Então, vocês vão ler de novo o textinho para poder responder essas 3 questões. Agora, a gente vai fazer a 4. Separe as sílabas das palavras que estão em destaque no texto. Essas palavrinhas aqui, ó, vocês vão copiar no caderninho. Tá vendo? Ó? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vão copiar e vão separar. Depois, vocês vão classificar. Como classificar? Bom, só para vocês entenderem aqui, eu fiz um resuminho. Sol, quando a gente separa Sol, ele tem uma sílaba só, tá vendo? Não separa nenhuma letrinha da palavrinha Sol. Sol, uma sílaba eu chamo de monossílaba. Quando eu separo a palavrinha e ela tem uma sílaba apenas, ela é chamada de monossílaba. Olho, tem 2 sílabas. Ó, olho. Então, quando a gente separa a palavrinha em 2 sílabas, ela se chama de sílaba. Essa é a classificação quanto ao número de sílabas. Celular. Tem 3 sílabas. Ó, 1, 2, 3. Quando eu separo a palavrinha, ela tem 3 sílabas. Ela é chamada de trissílaba. 4 ou 5 ou 6, 4 ou mais sílabas, a gente chama de polissílaba. Ó. Abacaxi. Tem 4 sílabas. Ó. 1, 2, 3, 4. 4 sílabas eu chamo de polissílaba. 5 ou 6. Aí no caderninho, eu tô fazendo só para vocês entenderem. Eu vou fazer o quê? A palavra solar, não tem um tracinho embaixo? Não é ela que está em destaque? Então, eu vou escrever lá no meu caderninho. Solar. Aí, eu vou separar. Tracinho, lar. Quantos pedacinhos, quantas sílabas eu tenho? 2. Aí, eu ponho o número 2. Aí, 2 sílabas. Quando tem 2 sílabas, nós chamamos de quê? A palavrinha de sílaba. Aí eu vou fazer a mesma coisa com a outra palavrinha em destaque lá no textinho. Planetas. Vou lá. Planetas. Aí eu vou separar. Planetas. Tenho 3 sílabas. Ó. 1,
2, 3. Então, eu tenho, quando eu tenho a palavrinha tem 3 sílabas, ela é chamada de trissílaba. Aí eu coloco na frente. E assim eu vou fazendo. Se ela tiver 4 sílabas, ou 5, ou 6 ou mais, eu chamo de polissílaba. E se ela tem uma sílaba só, monossílaba, tá? Mono, uma sílaba, tá bom? Em matemática, a gente vai falar um pouquinho do valor absoluto e do valor relativo. O valor absoluto é o valor do próprio algarismo, independente da sua posição do número. O valor absoluto do 3 é 3 mesmo. Por exemplo, eu não muda, o valor absoluto é aquele e acabou. O relativo não, de acordo com a posição que ele ocupa. Daí ele muda, tá? Ó, por exemplo, 346. O valor absoluto é 6. O valor absoluto do 4 é 4. O valor absoluto do 3 é 3. Agora, o relativo é a mesma coisa, gente, que a decomposição que a gente sempre faz. 6, só muda o nominho lá, relativo. 6. Ele não mudou por quê? Unidade não muda, né? 4 é 40, porque está na casa da dezena, 40. E 3, ele não é 3, ele é 300. É de acordo com a posição que ele ocupa. Unidade, dezena, centena. Unidade, dezena, centena. Vamos lá. Agora, nesse exercício, eu tenho o número 124, a ordem do 2. O que é a ordem que ocupa? É unidade, dezena ou centena? O 2 é o quê? Dezena. Então, eu escrevo aqui, dezena. Olha o valor absoluto do 2. 20. Desculpa, 2 mesmo. O valor absoluto não muda. 2. O valor relativo, olha aqui, ó, o valor relativo, ele muda. O 20, ele vale, o 2, ele vale 20. Então, eu tenho que colocar o quê? 20 aqui, certo? Então, eu vou fazer esse aqui para vocês, ó. Aqui, 7. Qual é o valor que ele ocupa, a ordem que ele ocupa? Unidade, dezena, centena. Então, ele ocupa a centena, a ordem que ele ocupa, certo? Centena, ó, centena, ó, unidade, dezena, centena. O valor absoluto do 7 é 7 mesmo, porque olhando lá no nosso quadro em cima, não muda. O 7 mesmo, o valor absoluto não muda. O valor relativo é dependendo da posição que ele ocupa. Esse 7, ele está na casa da centena, então ele vale 700, tá? Então eu faço a mesma coisa aqui. Aqui, ele está em qual ocupação? Qual ordem? Unidade. Valor absoluto, 7. Não muda. 7. E valor relativo é o 7 mesmo, porque ele está na unidade, unidade é o mesmo número, não muda também, né? É 7 e acabou. 146, o 4 na ordem da unidade, dezena, valor absoluto, 4, valor relativo, se ele está na casinha na ordem da dezena, ele vale 40, certo? Então, vamos lá. Agora, façam esse restante aqui sozinhos. Lembrando que o valor absoluto é o número mesmo, não muda. O relativo, ele vai mudar de acordo com a posição que ele ocupa. Unidade, dezena, centena. Se eu tenho esse 4, ele não vale 4. Então, o valor relativo dele é 40. 2 probleminhas. Vocês vão pensar um pouquinho para resolver. Uma série na Netflix tem 14 episódios na primeira temporada e 19 na segunda. A série tem quantos episódios ao todo? Então, eu tenho que saber, juntando os 2 episódios, as 2 séries, eu vou ter quantos episódios ao todo? Fácil. A mãe de Dani convidou 35 amigos para sua festa de aniversário. 35, mais 12 não puderam ir. Quantos amigos foram? Então, 35. De 35, 12 não foram. Aí tem uma continha aí para vocês fazerem, certo? Não se esqueçam de colocar a resposta, gente. É muito importante num probleminha. Tá, gente? Qualquer dúvida, a professora está à disposição até as 12 horas. E volta também um pouquinho o vídeo, né? Se perdeu alguma coisinha e não entendeu, ou pergunta para a professora. Até as 12 horas eu estou disponível para vocês. Então, gente, até amanhã, se Deus quiser.